Salve galera! Seja bem-vindo ao canal Educa Channel, porque a aula já vai começar! Hey brothers! Beleza? Chegamos então à questão 14. Tenho certeza que você está rindo aí, né, da minha miniatura aí, do lado aí, mas não tem problema não. Se liga aí, poucas ideias, bora para a questão 14. Questão 14. Num calorímetro de capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius e a 20 graus Celsius, colocam-se 40 gramas de água a 80 graus Celsius. Sendo uma caloria por grau Celsius o calor específico da água, determine a temperatura final para que o corpo se encontre em equilíbrio térmico. Tá? Então, uma questão de equilíbrio térmico. Questão 14, bora resolver. Um calorímetro, né? A capacidade térmica, então a capacidade térmica é de 20 calorias por grau Celsius. Beleza? E ele diz o seguinte, que a 20 graus Celsius, então a temperatura de 20 graus Celsius, coloca-se 40 gramas. Então, massa igual a 40 gramas a 20 graus Celsius de água a 80 graus Celsius. Então, a temperatura vai para 80 graus Celsius. Sendo o calor específico da água, então o calor específico da água, 1 caloria por graus Celsius, o calor específico da água, ele quer saber o seguinte, qual é a temperatura final de equilíbrio térmico? Ele quer saber, então, qual é a temperatura final do equilíbrio térmico. Ele quer saber o equilíbrio térmico. Pessoal, para nós calcularmos aí o equilíbrio térmico, nós temos que fazer, então, aí a famosa somatória das energias, que é igual a zero. Então, eu vou pegar a quantidade de energia do calorímetro mais a quantidade de energia da água, que é igual a zero. Já que a somatória das energias tem que ser igual a zero, então eu vou pegar aqui, ó, a quantidade de energia do calorímetro mais a quantidade de energia da água é igual a zero. Beleza? Então, aí nós temos o seguinte. Nós temos que, no calorímetro, nós temos a capacidade térmica, um pouquinho um cisão maior aqui, nós temos a capacidade térmica vezes a temperatura, ou a variação da temperatura, mais o calor sensível, né, a calorimetria da água, que é massa, calor específico e temperatura da água, que é igual a zero. Aí agora eu vou preencher os dados. Ele diz o seguinte, que a capacidade térmica é 20. Então eu tenho aqui 20. A temperatura está variando. Como ele quer saber a temperatura final para ter o equilíbrio térmico, então eu vou pegar aqui, ó, temperatura final menos a temperatura que estava aqui, ele disse que era 20, a inicial aqui, 20. Mais, agora eu tenho aqui mais, a massa, ele diz que a massa é 40 gramas, né, da água. Ele diz que o calor específico da água, ele diz que é 1, o calor específico da água é 1, e a temperatura, ele diz que ela se encontrava a 80 graus Celsius no início. Então eu tenho que pegar a variação da temperatura, que é temperatura final menos 80, que é igual a zero, porque ele quer descobrir qual é a temperatura final para ter o equilíbrio térmico, beleza? Então agora a gente precisa fazer esse cálculo aqui. Então eu tenho aqui, ó, 20 vezes θF, então eu tenho 20 θF menos 20 vezes menos 20, eu tenho menos 400. Mais 40 vezes 1, 40. 40 vezes θF, então eu tenho 40, apagando aqui, então eu tenho 40 θF menos 40 vezes 80 menos 3.200, que é igual a zero. Certo? Agora eu tenho o seguinte. Agora eu vou fazer então essa junção aqui, ó. Eu tenho 20 mais 40, eu tenho 60 θF, que é igual
60 θF, que é igual menos 400 menos 3.200, eu tenho menos 3.600. 3.600, que é igual a zero. Agora, olha só, deixa aqui, ó. 3.600 está aqui negativo, vai para lá positivo. Então, eu tenho 60, olha só, 60 θF é igual a 3.600. 3.600. Beleza? Então, eu tenho θF é igual a 3.600 dividido por 60. Cortei esse zero com esse zero, eu tenho 360 por 6. Ou seja, a temperatura final é igual a 60 graus Celsius. Ou seja, a temperatura para que o recipiente lá, então, no caso, chega a um equilíbrio térmico é de 60 graus Celsius. Beleza? Tá aí, então, a questão fácil de resolver.